Bom, agora a gente conversa com o colunista aqui do Metrópolis, Tássio Lohan. A coluna dele é autora de uma investigação que revelou casos de violência e de assédio em instituições federais de ensino. São mais de 130 acusados e ao menos de 265 vítimas em ocorrências registradas nos últimos 10 anos. Ele detalha como foi feita essa apuração e que os documentos oficiais mostram sobre o perfil dos agressores e o impacto causado às vítimas. Oi, Tássio, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Oi, Neila. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Matéria especial, matéria gigante. Parabéns para você, parabéns para os repórteres da coluna do Tássio. Infelizmente, de um assunto perene, um assunto que continua e não tem data para acabar, que é o assédio. Aqui no Boletim, Tássio, a gente fala bastante sobre assédio, não só sobre assédio sexual, mas assédio moral. Então, a gente fala de assédio aqui todos os dias. E a coluna do Tássio, eu até estava conversando com os repórteres da coluna do Tássio sobre essa matéria. Foi uma apuração longa, um trabalho longo de apuração jornalística, não só dele, como também dos meninos da coluna. Todas as matérias vão sendo jogadas, alocadas aqui no nosso portal metrópolis.com. Então, claro, vocês vão ter acesso a todas elas. Inclusive, a arte de cada uma dessas matérias ficou a coisa mais linda, Tássio. Então, saindo da parte boa, que é a parte jornalística, né? A gente gosta de ver esse resultado final, para entender como é que foi essa apuração até chegar em todas essas matérias, até chegar no final dessa reportagem. Conta pra gente. Perfeito, Neila. Foi um trabalho de 9 meses que a coluna fez. É claro que não foi somente esses 9 meses, né? A gente fez outras coisas, como a gente viu aqui outras vezes, falar também dessas outras reportagens. Mas essa apuração começa no início da coluna, quando a gente decidiu analisar onde que estavam os casos de assédio sexual no governo federal. E a gente viu que, analisando o sistema da CGU, um painel que a CGU tem, que é o painel de correição, a gente viu que a maioria desses casos estavam em universidades e institutos federais. Então a gente decidiu ir atrás dessas histórias. A gente fez mais de 150 pedidos de lei de acesso à informação, para a gente obter esses PADs, né, esses processos administrativos disciplinares que julgam os servidores públicos, né, e nesses casos os professores e servidores que trabalham nessas instituições de ensino, para a gente entender como é que aconteceram esses casos, se os professores foram punidos, de que maneira foram punidos, se foram punidos justamente. Essa foi a nossa ideia e foi uma ideia que a gente conseguiu com sucesso, né? A gente conseguiu acesso a 128 PADs, envolvendo 132 professores e servidores públicos dessas instituições, e a gente conseguiu histórias em todos os estados e no Distrito Federal, né? Nos 26 estados e no Distrito Federal. Quem tá aí acompanhando consegue acessar essa reportagem especial no Metrópolis e acessar todas essas 128 histórias, né? A gente decidiu por conta própria contar cada uma dessas histórias. Então você consegue navegar nesse mapa que está aí aparecendo na tela, né? Navegar nesse mapa, escolher por filtros, escolher por região, escolher por tipo de punição, se você quer os institutos federais ou se você quer as universidades, você consegue navegar por essas histórias e conhecer a realidade de cada um desses locais. Além disso, a gente fez um panorama analisando esses casos, né? Então a gente conseguiu identificar ali que a maioria dos professores que cometiam assédio eram professores que tinham idade entre 30 e 40 anos, então um professor ali que já está numa idade não jovem, vamos dizer assim, né, uma pessoa mais jovem, e a segunda faixa etária já é o professor de 40 a 50 anos, né? Por outro lado, as vítimas são muito mais jovens, né? No caso dos institutos federais, por exemplo, as vítimas são menores de idade, né, que tem ali entre 15, 16, 17 anos, e no caso das universidades, são vítimas que estão ali começando uma vida adulta, né, que saíram do ensino médio, entraram na faculdade, têm um sonho ali, mas acabam se deparando com essas situações. É importante ressaltar que essas reportagens, esses casos reportados pela nossa especial, focou não somente em casos de assédio sexual, né? A CGU considera também
situações pune também condutas de conotação sexual, que são casos ali considerados mais leves, né, entre aspas, né, que é às vezes uma mensagem, uma piada de duplo sentido. Esses casos também são punidos dentro das universidades e institutos federais e também ocorrem com muita frequência. E também até casos mais graves que o assédio, que é o caso, por exemplo, de estupro. A gente chegou a encontrar um ou outro caso de estupro que ocorreu entre professor e aluno, o que é são casos bastante chocantes por si sós, né? Mas que talvez que é uma coisa que a gente aborda também nessa reportagem, talvez essa diferença ali, né, o poder que o professor tem sobre os alunos acaba favorecendo esse tipo de situação. Que triste, né, Tássio? É um momento, a faculdade, a universidade, o sistema de ensino é um momento que o aluno está ali para aprender, ou seja, o professor é para ser a sua referência do bem, não a referência do mal, a referência de um trauma. Mas a pergunta que eu queria te fazer é, desses quantos casos? 128. Dos 128 casos em todo o Brasil, algum deles vocês conseguiram conversar com a pessoa que acabou sofrendo esse assédio? Sim, a gente tentou com várias vítimas. Nessa reportagem, a gente publica entrevistas com 4 dessas vítimas, né? A gente viajou até o Rio de Janeiro, viajamos para o Paraná e viajamos para Sergipe para conversar com... E aqui, a quarta vítima aqui daqui de Brasília, viajamos com 4 dessas pessoas que decidiram mostrar o seu rosto, né? Elas não quiseram ficar escondidas nessa situação, né? Que faz total sentido também, né? Tem muitas vítimas que têm vergonha da situação, têm medo de represália e tudo mais, mas essas vítimas decidiram mostrar o rosto e contar a história delas, né? Então a gente conversou com a professora Elisângela, por exemplo, que ela foi assediada por um outro professor, que chegou a enviar e-mails com conteúdo erótico. Ele misturava conteúdos eróticos com mensagens bíblicas, coisas do tipo. Essa professora tem um relato chocante, assim, porque ela chegou a fazer as necessidades dela dentro de um balde na sala dela, porque ela tinha medo de sair da sala de aula, com medo de encontrar desse professor. A gente conversou com uma aluna que era da UNB daqui de Brasília, e ela foi assediada ali num momento, em tese, descontraído, que parecia que o servidor estava oferecendo café, mas quando foi ver, fez um abraço forçado nela ali, totalmente constrangedor. A gente conversou com uma moça de Sergipe, e que ela disse que o professor, nesse caso o professor, ela foi aluna de um professor que estava perseguindo ela, foi para outra cidade perseguir ela. Então são esses relatos que a gente pode encontrar também nessa reportagem, que a gente fez um vídeo de mais ou menos 20 minutos contando, quase que um mini-doc contando o relato dessas vítimas, né? Mais um passo da nossa reportagem que a gente consegue explorar e vendo como é que é essa realidade, assim, porque esses relatos são chocantes porque a própria pessoa está dizendo, né? Não sou eu que estou escrevendo, não é uma universidade que analisou, que investigou e que está ali botando, ou em depoimento que está no papel. É a própria vítima que está falando ali com a própria boca, né? Vou usar essa figura de linguagem, né? A vítima que está falando com a própria boca, contando ali o relato de tudo que ela vivenciou. A parte boa de ser multiplataforma é que a gente consegue mostrar isso da forma mais real possível, né? É claro que as aspas dentro de um texto, elas têm um contexto e elas conseguem apresentar aquilo que propõe, mas quando você vê um vídeo, a pessoa falando aquilo de fato, com sentimento, com aquele sentimento que ela sentiu, é muito mais grave. Agora, a decisão da coluna de colocar os nomes, como é que foi essa decisão? Quem tomou a decisão? Quais os nomes estão discriminados ali, Tássio? Perfeito. Essa foi uma decisão difícil, eu confesso. A gente decidiu publicar os nomes de todos os professores porque eles foram punidos. Essas punições são atos públicos, né? Elas geralmente são publicadas no Diário Oficial da União. Então, por exemplo, se alguém de casa quiser pesquisar o nome de determinado ali professor que foi punido, consegue ver no próprio Diário Oficial da União a punição que foi aplicada a esse professor, né? E a gente decidiu publicar um por conta disso e outro também para individualizar essa conduta, né?
A gente vê que é um caso que ocorre em todos os estados, né? Não, é uma cultura mesmo que acontece ali em várias situações, mas a gente queria individualizar, né? Botar nome e rosto dessas pessoas. O rosto a gente decidiu só publicar dos casos dos professores que foram demitidos, mas essa foi uma decisão ali de dar nome aos bois e de mostrar, porque a gente poderia contar sem mostrar os nomes? Poderia. Mas talvez ia parecer que fosse algo genérico, algo que não tinha cara, algo que não acontece. Mas quando a gente decide publicar isso, a gente consegue justamente dar uma dimensão maior para esses casos, né? Não é o professor A, B ou C. Os professores têm nome, têm sobrenome, são pessoas, a gente viu, tem idades diferentes, tem cores de pele diferentes, tem religiões diferentes e são profissionais, né? São servidores públicos, né? São servidores públicos que são pagos com o nosso dinheiro, sabe, Tássio? Eu fico muito feliz. Infelizmente eu não deveria, mas eu fico muito feliz todas as vezes que eu vejo aqui no Metrópolis a divulgação de casos de assédio, a abordagem desse assunto da forma como ela tem que de fato ser abordada. Claro que homens também sofrem assédio, mas na sua grande maioria quem sofre esses assédios são as mulheres. Então você imagina uma menina que está ali na idade escolar, seguindo para a sua universidade, estudando por um sonho, tendo que passar por isso. E Tássio, quem trabalha aqui com a gente no Boletim, diretor, produtor, as pessoas que estão ali dentro acompanhando todos os dias o Boletim sabem que eu já travei batalhas aqui com entrevistados, com grandes nomes, inclusive, sobre esse assunto. Porque eu já ouvi da boca de autoridades aqui no Boletim dizendo que esse tipo de assédio é uma coisa normal. Mas eu sempre falo, olha, só quem é mulher e passa por isso todos os dias, em todos os momentos da vida, é que sabe o que acontece. Você imagina, você acorda e se prepara para estudar, para uma profissão que você vai se formar. Aí você tem que estudar, passar todo aquele trabalho que você passa todos os dias, ainda por cima ter que aguentar um assédio, que não é um dia ou outro. Esse tipo de assédio que certamente você está discriminando não é um assédio que acontece uma vez ou outra. Você está contando aí de casos de perseguição. Então você imagina, além de uma pessoa que vai estudar, um caso, por exemplo, de uma professora que tem que fugir de um assédio de um colega professor. Gente, isso é tão absurdo, assim, imagina o sofrimento das mulheres todos os dias tendo que passar por isso. Então, fico muito feliz, a reportagem está belíssima, a arte está belíssima, então sugiro a todos vocês que estão nos assistindo, acompanhem, é uma reportagem com várias matérias, acompanhem. E para a gente finalizar, Tássio, punição. Quais são as punições para essas pessoas que cometem esses tipos de assédio? Perfeito. A nossa reportagem, os 128 casos, todos eles foram punidos. A gente decidiu só publicar os casos que tiveram algum resultado que a comissão dos PADs, as próprias universidades, aplicaram uma punição aos professores e servidores públicos. São três, 4 níveis de punição. A mais leve, que é a advertência, né, que funciona ali talvez como uma bronca, coisa do tipo. Tem a suspensão, que ela chega a ser de 90 dias, é o prazo máximo, então pode ser uma suspensão de 10, 15, 20, 30, até 90 dias. E nesse caso da punição, ela pode ser convertida em multa, né? A gente encontrou alguns casos que é até chocante isso, né? De professores que cometeram ali uma conduta inapropriada, foram punidos com uma suspensão, só que a universidade falava, olha, se esse professor ficar suspenso por 30 dias, a gente vai ter problema, a gente não vai conseguir dar aula, a gente não tem ninguém para repor, então vamos transformar essa punição numa multa. Então o professor pagava ali uma multa de acordo com o salário dele e continuava trabalhando, né? E tem os casos que são os mais graves, que é que resultam em demissões, né? Desses 128, mais ou menos 70 foram demitidos. Que é o caso mais grave, que o professor fica também proibido por um tempo de ingressar no serviço público, mesmo em outras áreas. Em alguns casos vão parar no Ministério Público Federal, vão parar na Polícia Federal, justamente por conta dessa gravidade ser maior. Um ponto que eu acho que tem um pouco a ver com isso, e um pouco mais a ver com a sua fala, dessa questão de ser algo que parece ser algo cotidiano, né? Era algo tão comum, que muitos professores nem conseguiam identificar que eles tinham cometido essa conduta inapropriada, né? Alguns professores, por exemplo, alegavam que estava simplesmente paquerando a aluna
e que não viam nada demais ali na situação. Outros iam além e falavam, mas a aluna estava consentindo, não estava dizendo não estava me afastando. Foi uma coisa que eu ouvi de uma especialista quando eu estava fazendo essa reportagem, que o não é não, isso já está claro, né? Eu espero que esteja claro para todos nós que o não é não, mas às vezes o silêncio pode ser um não também, ainda mais nessa situação, né? Imagina uma aluna que está ali recebendo uma cantada do professor que dá a nota para ela, que pode tirar nota dela, que pode boicotar o futuro dela, que pode ali, tem tanto poder sobre a vida dela, né? Não só porque quando a gente fala do assédio dentro da universidade, a gente está falando da vida, do futuro de uma pessoa, né? Então, o professor é uma pessoa que tem muito poder sobre essa pessoa. Imagina essa aluna que está ali nessa situação tão delicada, será que ela consegue dizer não de um jeito que não desagrade o professor, de um jeito que não ofenda? Será que o professor está oferecendo tudo isso para ela no sentido de eu estou te respeitando? Será que existe realmente essa questão? Então, o não é não, sim, mas às vezes o silêncio, às vezes o desconforto pode ser percebido também nessas situações. Sim, ele é muito claro, né, Tássio? Sim, é muito claro, principalmente para um professor que é estudado, é instruído, está ali para educar. Então, o sim, ele é muito claro. Então, não tem essa de, ela não me bloqueou, ela não falou não. Isso não existe. É mais um argumento horroroso de assediadores que fazem isso todos os dias achando que é normal aí pelo nosso Brasil. Olha, parabéns mesmo pela reportagem. Todas as matérias já saíram? Já foram publicadas? Todas as matérias. A reportagem principal já foi publicada, a gente tem feito algumas suítes agora, mas a principal ali, o que está denso do material, a galera já consegue conferir. Maravilha. Obrigada, Tássio. Acompanha então lá na coluna. Tá na coluna ou tá nos especiais, Tássio? A matéria principal, para acessar, tem que abrir matérias especiais no site do Metrópolis também. E essas suítes que a gente tem dando nessas outras repercussões, aí você consegue conferir na coluna. Em resumo, é isso. Maravilha. Obrigada, Tássio. Parabéns. Obrigado.